Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Que bom que você está aqui. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 24. Salmo de número 24. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 3. Salmo 24, verso 1 até o verso número 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Irmãos, a palavra de Deus nos diz que tudo pertence ao Senhor, toda a terra e tudo que nela se contém, o mundo, os que nele habitam, tudo e todos são do Senhor, pertencem ao Senhor. O Senhor é o dono de tudo. Por isso nós estamos aqui, para adorar o nosso Deus, exaltar o nome do nosso Senhor. Porque esse que é o dono de todas as coisas é aquele que nos proveu salvação. Salvação em Cristo Jesus. Salvação no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso, vamos adorar o nosso Deus. Vamos cultuar com alegria o nosso Senhor. Porque Ele não é só o dono de tudo. Ele é o dono das nossas vidas. Um dono que nos comprou com sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Peça ao Senhor que direcione o seu coração agora, para que seu coração e a sua mente sejam levados cativos ao Senhor, para que possamos prestar esse culto agradável ao nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela rica oportunidade que nós temos de prestar o culto a Ti, Deus. Louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade que temos. Nós te agradecemos por esse privilégio que temos, ó Deus, de poder te adorar, te louvar, cultuar o teu santo nome, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja na direção do nosso culto, Pai, porque só podemos prestar um culto agradável ao Senhor quando somos direcionados pelo Senhor, quando somos instruídos pelo Senhor, Deus. Cremos, ó Pai, que temos acesso ao Senhor mediante o nosso Salvador, Jesus Cristo. Cremos no auxílio do Teu Santo Espírito, ó Pai. Estamos aqui, Deus, em nome de Jesus. Pai, fala o nosso coração, edifica o nosso coração, Deus, trabalha no coração de cada pessoa, Deus, cada irmão que entrar por entre as portas, ó Pai. Em nome de Jesus, faça a Tua obra em nós, Deus, edifica o nosso coração. Nós possamos sair daqui de fato cheios do Teu Santo Espírito, Pai. E, acima de tudo, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Irmãos, ainda no Salmo 24, agora o verso 4 e o verso 5 e 6. Verso 4 até o verso 6. Salmo 24, verso 4 e 6. Vamos fazer essa leitura todos juntos, em uma só voz. Amém? Leamos. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Irmãos, quem há de permanecer no santo lugar do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que de fato não vive dolosamente, não jura dolosamente, não entrega a sua alma à falsidade. Esse obtém a bênção do Senhor e a justiça de Deus
para a salvação. A palavra de Deus nos convida a uma vida de santidade diante do Senhor, de pureza, de mãos limpas, de coração puro, para vivermos diante do Senhor. Como a palavra do Senhor diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso, vamos ter um momento de oração silenciosa, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, colocando diante do Senhor, porque parte fundamental de uma vida de santidade é vivermos com o coração quebrantado e arrependido diante do Senhor. Amém? Vamos ter uma oração silenciosa, agradecendo e louvando ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Oremos, irmãos. Senhor, nós vemos diante do Senhor agora, suplicando e clamando ao Senhor perdão pelos nossos pecados, purifica o nosso coração, a nossa mente, Deus, nos dê força, ó Pai, nos capacita com o teu Santo Espírito a abandonarmos, ó Deus, pecados que muitas vezes temos domesticado, Senhor, que possamos viver de fato uma vida de santidade, viver, Deus, com mãos limpas e coração puro, para que possamos de fato viver diante do Senhor, Deus, na tua presença, Pai, em nome de Jesus, Deus. Ó Pai, que nós possamos de fato ter o coração sempre arrependido, coração, ó Deus, sempre quebrantado diante do Senhor, coração, ó Deus, buscando sempre uma vida de santidade diante do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Fique em pé no seu lugar, vamos entoar essa canção. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Vamos louvar nosso Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue
tua glória em meu rosto brilhará. Amém, irmãos. De fato, isso que nós cantamos seja verdade em nossos corações. Desejo de entregarmos ao Senhor a nossa vida, os nossos dons, talentos, tudo que temos diante do nosso Senhor. Amém? Pode sentar no seu lugar. Irmãos, nós iniciamos essa semana uma campanha para arrecadação de fundos para podermos fazer a aquisição de um lote para a nossa congregação. Saímos do nosso aluguel aqui e temos uma sede própria. E essa campanha foi iniciada, foi aprovada pela comissão executiva do nosso presbitério. E nós então iniciamos essa campanha com uma iniciativa do próprio presbitério. E essa não é uma campanha somente entre nós aqui na igreja. Há vários pastores, várias igrejas divulgando, nos abençoando. Durante essa semana eu mandei cartas a diversos conselhos aí, e todos os conselhos do nosso presbitério. Mandei sobre a campanha para diversos pastores, membros de outra igreja, e até pessoas não crentes também, que têm um coração muito voluntarioso para nos abençoar. E graças a Deus já recebemos ofertas para a compra do lote. Glória a Deus por isso. Então quero desafiar os irmãos, animar os irmãos a nos ajudarem na divulgação. Divulgue para os seus contatos, nas suas redes sociais, convide mesmo, distribua o convite mesmo, a imagem da campanha, e também se envolva investindo nessa campanha. Nós fizemos um alvo de 2.000 cotas de R$50,85. Esse 85 centavos é só para identificar o valor. Caso alguém deposite na conta do presbitério ou na conta da igreja, nós identificamos que é um valor direcionado para a compra do lote. Não é uma oferta qualquer, uma oferta normal, é uma oferta para a compra do lote. Mas os irmãos aqui da igreja não precisam depositar na conta do presbitério, podem ofertar aqui no gasofilácio mesmo ou na conta da igreja. Só especifique, por favor, no envelope, que é uma oferta para a compra do lote, para nós podermos contabilizar esse valor, separar esse valor. Então, faça o propósito diante do Senhor. Já tem irmãos que se comprometeram em ajudar com mais de uma cota. Tem várias pessoas não crentes que já ofertaram, já me falaram também que vão ofertar. Irmãos, eu creio que essa campanha já atingiu boa parte do Brasil aí, com pastores divulgando, com pastores compartilhando, igrejas compartilhando isso. Então vamos orar para que Deus nos abençoe, para que de fato possamos alcançar esse algo em vista. Às vezes você quer contribuir, você pode contribuir no mês, no outro mês você contribui mais um, no outro você contribui mais um. Fique à vontade, tá bom, irmãos? Faça o que Deus colocar no seu coração. E não tenha medo, não tenha vergonha de divulgar, de pedir, de realmente propagar essa campanha, para que nós possamos alcançar esse alvo o mais rápido possível. Amém? Vamos orar por isso, orar pelos dízimos e ofertas, agradecendo ao Senhor, orar ao Senhor por essa campanha, pedir ao Senhor que possa de fato nos abençoar para que nós possamos alcançar esse alvo. Amém, irmãos? E você que veio preparado para dizimar, ofertar, pode fazer no final, entregando o seu dízimo ali no gasofilácio. Fique de pé no seu lugar, vamos orar todos juntos, levantar nosso clamor diante do nosso Deus, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, que disponha o nosso coração por essa obra, que possa fazer que de fato essa campanha se propague, se espalhe aí pelo Brasil, pelas igrejas, por meio de pastores, concílios, e também para que Deus exponha o nosso coração, para que nós possamos também investirmos na nossa casa, na casa que Deus nos deu. Amém, irmãos? Vamos orar todos juntos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós viemos diante do Senhor agora, Pai. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, clamar ao Senhor, entregar
Senhor, nós clamamos ao Senhor que o Senhor abra portas, nós clamamos ao Senhor que o Senhor toque corações, ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor, Deus, que o Senhor levante, ó Deus, os recursos necessários, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor Cristo, que possamos atingir esse alvo, Deus, para onde olha o Deus Santo e poderoso nome, que o Senhor desperte, levante corações voluntariosos, Deus, para de fato investir na obra do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelos dízimos e ofertas, obrigado pelo sustento do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, cada membro dessa igreja. Eu peço, Senhor, que o Senhor incomode aqueles que têm negligenciado seus dízimos e ofertas, ó Deus, que não têm sido fiéis ao Senhor nos dízimos, que o Senhor possa, Deus, levá-los, ó Deus, a realmente entender que o dízimo é algo, Deus, que demonstra a nossa dependência, Deus, e a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Pode sentar, irmãos. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 19. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 10 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Com a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Vencei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos, inclina o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, fala no nosso coração, através da tua santa palavra, edifica-nos com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus, que a tua palavra possa de fato encher o nosso coração, que o Senhor possa nos dar entendimento, Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Irmãos, às vezes, pelo contexto que vivemos nos nossos dias, onde de fato há pessoas usando a fé como um mercado, usando a fé para se enriquecerem, usando a fé para levarem vantagem sobre as pessoas,
usando a fé para acumular riquezas nesse mundo. Isso fez com que no Brasil, como as igrejas, e todos nós somos chamados de evangélicos, no contexto geral, muitas vezes as pessoas generalizam as coisas. Não sei quantas vezes já presenciei o fato de alguém chegar para mim e falar que porque era pastor, era rico, ganhava muito, tinha muito dinheiro. Várias e várias vezes, situações constrangedoras e lamentáveis. Mas sei que é por causa dessa generalização. Infelizmente, há muitos lugares onde muitos pastores têm usado a fé para se enriquecerem. Mas não é porque algo é feito errado que nós não temos que nós temos que deixar de ensinar aquilo que verdadeiramente a palavra de Deus nos ensina sobre essas questões. A palavra dinheiro é uma das palavras mais citadas na palavra de Deus. Se você fizer uma busca pelas palavras citadas, você vai ver que dinheiro é mais citado do que, às vezes, palavras que são relacionadas à salvação, por exemplo. De fato, creio que se há esse número expressivo na palavra de Deus, era uma preocupação do Senhor e uma preocupação de Deus nos orientar com relação a isso, como o próprio Jesus disse, seria a fonte de muitos males, a fonte de muitas dificuldades. Como o próprio Jesus disse, chamando Deus de Mamon, de um Deus que muitas vezes nós fazemos, nós idolatramos em nossas vidas. Por isso, Davi aqui nos ensina algo maravilhoso, a palavra de Deus, sobre mordomia cristã. O que é mordomia cristã? A doutrina que diz que nós somos mordomos do Senhor, nós somos administradores do que Deus nos dá. Hoje nós não temos muito esse costume mais de mordomos nas casas, né? Mas houve uma época onde você tinha pessoas que eram contratadas para serem quase que um senhor do lar, alguém que administrava o lar para o seu patrão, para o seu chefe. Nós temos um exemplo na Bíblia de José. José era um escravo de Potifar, e Potifar coloca José como mordomo do seu lar. José administrava tudo no lar de Potifar. Ele mesmo diz: meu Senhor colocou tudo que é dele em minhas mãos para administrar. Assim nós cremos que nós somos mordomos de Deus, porque Deus nos dá tudo que nós temos para que nós possamos administrar, para que nós possamos exercer uma boa mordomia. E quando nós falamos de mordomia cristã, nós não estamos falando apenas de coisa financeira, de uma questão financeira, mas estamos falando de administrar tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas vidas. Davi havia planejado e desejado construir um templo para o Senhor, mas Deus fala para ele: Davi, você não vai construir esse templo, quem vai construir é Salomão, seu filho. Então Deus permite que Davi fosse aquele que iria arrecadar todos os materiais necessários para a construção daquele templo, para a construção da casa do Senhor. E Davi então se inicia uma campanha quase igual a nossa que nós estamos fazendo aqui, para arrecadação de materiais para a construção daquele templo. E o povo de Israel vai e oferta diversos materiais, vem ofertas de diversos príncipes, reis de outras nações, nações que não eram o povo de Deus, para que fosse levantado recursos suficientes para a construção daquele templo. Esse texto está localizado no momento onde Davi se depara com tudo que chegou diante dele para a construção do templo. E Davi percebe que é muito mais do que era realmente necessário para a construção do templo.
E Davi, irmãos, poderia aqui, como ele já fez outras vezes, como ele havia feito outras vezes, sem soberbecer, se tornar muito orgulhoso e dizer: olha o que eu consegui do Senhor, quanta riqueza eu consegui do Senhor. Às vezes ele poderia até mesmo usufruir de algo daquilo para si. Mas Davi, então, diante de tudo aquilo que havia recebido, todos os objetos de ouro, de prata, de madeira, tudo, Davi ora ao Senhor, e Davi louva o Senhor. Davi diz que: Senhor, teu é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, tudo quanto há nos céus, na terra, teu é o reino, tu te exaltaste do céu. Riquezas e glórias, tu dominas sobre tudo, força e poder é do Senhor, e teu nome é glorioso. Em primeiro lugar, Davi exalta ao Senhor, mostrando para nós que Deus é o dono de todas as coisas, Deus é o dono de tudo, Deus é o dono do tempo, Deus é o dono do mundo, Deus é o dono do conhecimento, Deus é o dono das riquezas, Deus é o dono dos homens. Você já deve ter ouvido aquela expressão: eu sou dono do meu próprio nariz. Nós não somos donos nem do nosso próprio nariz, né? Deus nos comprou com sangue na cruz do Calvário. Ele é o nosso dono. Deus é o dono de tudo. Há pessoas que bradam e enchem o peito para dizer que têm um conhecimento sobre isso e sobre aquilo. O ser humano não cria conhecimento. O ser humano descobre conhecimento revelado por Deus. E não somente conhecimento da palavra do Senhor. Se um dia um homem descobriu a energia elétrica, foi porque Deus o revelou. Se um dia um homem descobriu como fazer uma máquina voar, um avião, foi porque Deus o permitiu chegar a esse conhecimento. Todo conhecimento verdadeiro é conhecimento de Deus. Deus é o dono de todo conhecimento. Ele conhece todas as coisas. E tudo que nós podemos conhecer, tudo que nós podemos alcançar de conhecimento, nós só podemos se for revelado por Ele. Deus é o dono do mundo. No mundo há espalhado reis, governadores, presidentes, que têm uma autoridade submissa à autoridade de Deus. Nenhum presidente, nenhum rei, nenhum governador governa de maneira autônoma, livre. Ele é submisso a Deus, porque o mundo é do Senhor. Deus é o dono do tempo, foi Ele que criou o tempo. Se nós temos o tempo, na verdade nós não temos, né? Que a gente só fala que não tem tempo para nada. Não tem tempo, pastor, não tem tempo. O tempo foi nos dado por Deus. O tempo foi criado por Deus. Ele criou e Ele nos deu. E Ele falou: administra bem. Administra bem o conhecimento que eu te dei. Administra bem as riquezas que eu te dei. Administra bem tudo aquilo que eu te dei. Eu lembro quando Davi nasceu, mesmo no hospital, a primeira oração que eu e a Jéssica fizemos, nós orávamos: Senhor, nós sabemos que o Davi é do Senhor. O Senhor só nos deu ele para nós criarmos, para nós administrarmos bem, como bons mordomos, a criação dessa criança nos caminhos do Senhor. Deus é o dono de tudo, irmãos, e tudo que nós temos é dele. Tudo que nós temos é do Senhor. Nenhum ser humano, nenhum homem tem poder ou autoridade sobre algo de maneira autônoma. Não, ele é apenas um servo do Senhor. Ele apenas está cuidando de algo que é de Deus, de algo que é do Senhor. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra,
a vitória, a majestade, tudo quanto há nos céus e na terra. Deus, Senhor, é o Rei. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Davi, diante de tudo aquilo que havia recebido, está dizendo basicamente: Senhor, isso só está aqui porque o Senhor é dono disso tudo. Porque o dono disso tudo mandou isso para cá. Se você andar por aqui pelo bairro, você verá diversos donos, com donos variados, mas esses donos são apenas mordomos do Deus Altíssimo, que é o verdadeiro dono de todas as coisas. Em segundo lugar, Davi mostra para nós que, diante do fato de Deus é o dono de todas as coisas, Senhor sobre todas as coisas, nós somos peregrinos diante de Deus. Nós somos peregrinos diante do Senhor. Ele diz, versículo 14: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Versículo 15: porque somos estranhos diante de ti, peregrinos, como sombras são os nossos dias sobre a terra. Eu acho muito interessante essa expressão de Davi, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. E eu lembro quando eu era criança, e eu ia dar um presente para meu pai. Eu falava para meu pai assim: pai, me dá um dinheiro aí para comprar um presente para você. É isso que Davi está falando para Deus. Deus, isso que nós estamos dando já é do Senhor. Nós somos peregrinos, nós somos como sombras. Davi não fala que somos peregrinos à toa, irmãos, é porque o peregrino não tem nada. O peregrino não tem celeiro. O peregrino não tem casa fixada. O peregrino não constrói. O peregrino não junta. O peregrino, no máximo, tem uma mochilinha nas costas e caminha, e vai andando, de cidade em cidade, de lugar em lugar, a cada dia em um lugar diferente. Assim, irmãos, somos nós. Nós iremos desse mundo sem nada. Nós iremos embora desse mundo também sem nada. Nem a roupa que coloca na gente, a gente ficar no caixão, nem isso a gente leva. Já disse uma vez, certa vez eu vi uma cena de um cemitério, esvaziando um lugar para colocar um corpo, e eles puxam os restos que haviam ali e pegam um terno, era um homem, e o rapaz faz desse jeito: ele pega o terno, sacode assim, e os ossos vão caindo da pessoa, e ele junta os ossos e joga aquele terno fora. Na hora que eu vi aquilo, eu falei: nem a roupinha que a gente veste para ser velado, nem essa roupinha para comer. Até isso, filho. Porque nós somos peregrinos. Tudo que nós temos, tudo que vem às nossas mãos, tudo, irmãos, tudo é de Deus. E Ele nos dá como mordomo. Jesus contou diversas parábolas para mostrar isso. Do Senhor que ia lá e dava 10 talentos para um, 5 para o outro, 1 para outro. E aí depois Jesus fala que esse Senhor volta para prestação de conta. E o que tem 10 multiplicou, o que tem 5 multiplicou, mas o que tem 1 não fez nada, guardou e escondeu. Ou seja, e o texto mostra para nós que aqueles que multiplicaram administraram bem aquilo que o seu Senhor deixou com eles. O nosso tempo, a nossa família, os nossos dons e talentos, as nossas riquezas, os nossos bens materiais, tudo, irmãos, foi dado por Deus.
Tudo foi dado pelo Senhor. Ele é o dono de tudo. E Ele nos concede todas essas coisas. É Ele que nos concede. Nada disso vem de nós. Mas pastor, eu trabalho tanto. Como dizem por aí, eu ralo tanto. Eu sou, e o meu sustento é do suor do meu trabalho. E aí eu te pergunto, e o dia que não tiver trabalho? De onde virá o sustento? Mas quando nós entendemos que Deus é o dono de todas as coisas, e até mesmo o meu trabalho, ele é apenas um meio de Deus me sustentar, mesmo diante dos momentos de dificuldade, a minha fé não desfalece. Porque eu sei que Deus, dono de todas as coisas, não vai deixar de me sustentar. No início da pandemia, o presbítero, que é tesoureiro da nossa igreja, tesoureiro da Igreja Nacional, né, do Supremo Concílio, ele falou o seguinte, no início da pandemia: eu não tenho medo de faltar dinheiro na igreja. Eu tenho medo de ter dinheiro e esquecer que sou dependente do Senhor. Na época, se os irmãos lembrarem, eu contextualizei essa frase para a nossa igreja aqui. Falei, irmãos, a minha preocupação nunca é faltar dinheiro para a igreja. A minha preocupação não é faltar recursos para a compra de um lote, a construção de um lote. Se Deus quer que nós permaneçamos como igreja no bairro São Roque, Deus vai prover todos os recursos necessários para a nossa permanência aqui. E eu creio tranquilamente nisso. O meu medo e a minha preocupação somos nós, filhos de Deus, dependentes do Senhor. Temos sustento em todos os meses e nos esquecemos que isso tudo vem de Deus. Sermos infiéis ao Senhor e, como a palavra de Deus fala em Malaquias, roubarmos do Senhor aquilo que Ele nos ordenou devolver. Mais do que isso, não temos um coração voluntário. Porque, como eu falava com os irmãos que estão fazendo a classe Bem-vinda Família, a classe de catecúmenos, a gente tratando sobre a questão da mordomia cristã, e eu falava, quando nós entendemos isso, de Deus é o dono de todas as coisas, e eu não tenho nada, tudo que eu tenho vem de Deus, eu entendo diante da palavra do Senhor que o dízimo é uma demonstração da minha dependência do Senhor, mas mais que isso, eu entendo que o dízimo é o mínimo que eu posso fazer, é a margem, é o simples, e que Deus me dá muito mais, e eu posso fazer muito mais com aquilo que Deus me dá. Em terceiro lugar, irmãos, diante do fato de Deus ser dono de tudo, de nós sermos peregrinos, o cristão deve ter um coração alegre e voluntarioso diante do Senhor. Davi disse: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que na sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas as coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. E Davi ora pedindo ao Senhor que conserve para sempre no coração do povo de Deus essas disposições e esse pensamento e essa inclinação do coração de ofertar a sua própria vida e os seus recursos diante do Senhor. Irmãos, quando nós lemos o livro de Atos, que relata o avanço da igreja após Jesus subir aos céus, os primeiros capítulos mostram que as pessoas chegavam diante dos apóstolos, e o texto diz que as pessoas não tinham como propriamente as suas próprias coisas. E aí conta relatos de pessoas que vendiam as suas posses para poder auxiliar aqueles que tinham mais necessidade e para poder investir na obra do Senhor.
Quando nós vemos as cartas, nós vemos igrejas para patrocinar as viagens missionárias de Paulo, por exemplo, de igrejas abençoarem outras igrejas em outros lugares. Ou seja, a igreja estava avançando. De acordo com o que a igreja avançava, o povo participava desse avanço, também ofertando, também financiando voluntariamente o avanço do povo de Deus, o trabalho dos apóstolos e tudo aquilo que acontecia ali. Irmãos, os recursos que Deus nos dá e tudo aquilo que Deus nos dá, eles são primeiro para a glória de Deus, eles são para o nosso uso, para a nossa edificação, eles são para o auxílio do nosso próximo e eles são para investirmos na obra do Senhor. Deus te deu tempo, o seu tempo, o tempo que Deus te deu, é para você usar, para você, para as suas coisas, é para a glória de Deus, mas é também para você usar o seu tempo para auxiliar o próximo, para ajudar o próximo, para você usar o seu tempo para investir na obra do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor, para estar no reino de Deus. Deus te deu dons e talentos, cada um dos irmãos que está aqui, cada um de vocês, cada um de nós tem dons e talentos que se complementam para que nós possamos edificar uns aos outros. A palavra de Deus nunca disse que só o pastor tem dom e talento. Não tem. Eu tenho alguns, mas os irmãos têm vários dons que eu não tenho, que o outro irmão não tem, mas que você tem. E esses dons que Deus te deu são para a sua edificação, para a glória de Deus, para o auxílio do seu próximo e para o reino de Deus, para investir no reino de Deus. Deus te deu recursos. Com bom ou não, você precisa administrar bem esses recursos. Nós precisamos administrar bem para a glória de Deus, para o nosso uso, para o auxílio do próximo e para investir na obra do Senhor. Tudo, irmãos, eu poderia ficar citando cada coisa que nós temos aqui. Tudo o que Deus nos dá é para a sua glória, é para a nossa edificação, é para o auxílio do próximo e é para investir na obra do Senhor, para investir no reino de Deus. Por isso que nós venhamos buscar diante do Senhor, ter um coração alegre e voluntarioso, e de fato colocarmos toda a nossa vida à disposição do Senhor, à disposição do nosso Deus. Quando nós entendemos isso, irmãos, que Deus é o dono e nós somos os peregrinos, de fato nós vivemos com um coração mais alegre e voluntarioso. Porque eu tenho tudo que eu tenho, Deus me deu. Então não é meu. Eu estou apenas administrando para Ele. E quando Ele voltar, certamente eu irei prestar contas diante do Senhor de tudo que Ele me deu e da maneira como eu administrei. Qual a disposição do nosso coração diante do fato de que Deus é o dono e nós somos peregrinos? Assim como nós cantamos, nós estamos de fato dispostos a entregar a nossa vida diante do Senhor, os nossos dons diante do Senhor, os nossos talentos diante do Senhor, o nosso tempo diante do Senhor, os nossos recursos diante do Senhor, que nós possamos de fato nunca perder de vista Deus é o dono de tudo e buscarmos diante do Senhor sermos bons mordomos, bons despenseiros, bons administradores daquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor, o dono de tudo, de todas as coisas, nos dá, ó Pai, tudo aquilo que nós temos.
Deus, poucas vezes temos nos preocupado em administrar bem aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos perdoa, Senhor. Faz de nós bons mordomos do Senhor. E eu clamo, Senhor, que isso possa se refletir na vida da igreja, do teu povo. Que nós tenhamos famílias bem administradas. Que o nosso tempo seja bem administrado. Que os nossos dons e talentos sejam bem administrados. Que os nossos recursos sejam bem administrados. Para que assim nós tenhamos famílias firmes, famílias maduras no meio do povo do Senhor. Pessoas investindo, pessoas exercendo seus dons e talentos no meio do povo do Senhor, um edificando o outro, um ajudando o outro a crescer. Nós possamos assim investir o nosso tempo no reino do Senhor, investirmos o nosso tempo no avanço do teu reino, e também os nossos recursos, Senhor, para abençoar o próximo, e também para investirmos na obra do Senhor, no reino do Senhor. Deus, que o falso ensino, que o ensino mentiroso, que aqueles, ó Deus, que usam a fé para se enriquecer, Deus, não venham fazer com que as pessoas se afastem do ensino verdadeiro da tua palavra, que tudo é do Senhor, Deus. Nós somos peregrinos e temos o privilégio de administrarmos o que o Senhor nos dá, Pai. Louvado seja o Senhor por isso. Que nós, como igreja, venhamos viver essa verdade, Deus. E assim a tua igreja possa crescer também financeiramente, e alcançarmos o alvo, Deus, da construção desse templo, da organização dessa igreja, e possamos ser uma igreja missionária, que investe na obra do Senhor. As famílias investem na obra do Senhor, a igreja investe na obra do Senhor, e o teu reino cresça em Divinópolis, em Minas Gerais, no Brasil, em todo o mundo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Aplica essa palavra no nosso coração, Deus. Amém. Irmãos, nós vamos iniciar a ministração da ceia do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler o verso 26 até o verso 30. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Irmãos, Jesus institui a ceia do Senhor como um grande memorial do seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. De modo que todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, lembramos que o nosso coração precisa se quebrantar diante do Senhor, diante do fato de que Cristo morreu na cruz por causa do meu e do seu pecado. E assim precisamos nos arrepender diante do Senhor, pedir perdão ao Senhor. Mas também é um momento de alegria, de sabermos que Cristo irá voltar, como Ele disse, e vai cear conosco de novo no reino do nosso Pai, de Deus Pai. Mas a palavra de Deus também exige de nós que, para participarmos da ceia do Senhor, não podemos estar vivendo em pecado, não podemos estar praticando algum pecado. Precisamos
de uma vida quebrantada diante do Senhor, reconhecer os nossos pecados diante do Senhor e abandonarmos o pecado que estivermos cometendo. Por isso vamos ter um tempo de oração silenciosa. Você terá a oportunidade de confessar os seus pecados diante do Senhor. Se há algo que você possa resolver diante do Senhor agora, não deixe de fazer, para que você não se afaste da ceia do Senhor. Amém? Vamos orar, clamando ao Senhor pelo perdão. Para que você possa entender tudo que está envolvido aqui na ceia do Senhor, e assim não correr o risco de se tornar réu do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar, aqueles que irão participar. O tempo que passamos aqui. No sábado temos o evento da SAF, lá no sítio da Célia. Então você, mulher, que ainda não deu o seu nome, dê lá, participe. Será um tempo abençoado das mulheres. Estou querendo que o pastor vá, mas o pastor está querendo deixar só para as mulheres mesmo. Mas não deixe de ir, não deixe de participar, que será um tempo muito abençoado. Tá bom? Se você quer ir, mas não tem condução, procure a Camila, manda uma mensagem para a Camila e ela vai providenciar tudo isso aí. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique de pé, receba a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor incondicional do nosso Deus, que a maravilhosa graça do nosso Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a sua vida e todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmãos. Uma ótima semana.